Olá, pessoal. Boa noite. Vamos começar a nossa segunda aula sobre o amor próprio. E hoje a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo na questão do que a gente pode, quais são as ferramentas que a gente precisa ter para a gente não sofrer, né? Não passar. O que a gente precisa fazer para não sofrer com a falta desse amor, né? Então, a temática hoje vai ser em cima disso. E antes de começar a falar sobre isso, eu vou só dar uma pincelada no último assunto que a gente falou na primeira aula, que são as 10 dicas para se alcançar esse amor, né? Como a gente pode alcançar esse amor. Então, na aula passada eu dei 10 dicas de como a gente pode alcançar esse amor próprio, né? E aí vou falar novamente essas 10 dicas e aí depois a gente começa com o conteúdo dessa nova aula. Bom, então o que eu disse na aula anterior, que a gente pode, a gente precisa criar um hábito, né? Hábitos para poder melhorar o nosso amor próprio, né? E então, para a gente alcançar, essas dicas são bem fáceis, assim, bem explicativas. Então, a gente vai passar por elas rapidinho e aí depois a gente vai começar. Bom, a primeira dica, né, é criar um ritual de amor próprio. Então, a partir do momento que você tem essa intenção, então a melhor coisa é você criar um ritual para isso, para você poder trabalhar. Fazer esse ritual com constância vai melhorar a sua capacidade de se amar, né? Então, crie um ritual de amor próprio. Então, o que é? Se desconecta das redes sociais, sabe? Sai um pouquinho, desliga a TV, se concentra em coisas que te dão prazer, como tomar um café, ler um livro, fazer uma massagem, passar um hidratante, tudo que você puder fazer para você trazer a consciência do valor que você tem para você mesmo, tá? Em seguida, a gente precisa, é bom a gente participar de uma comunidade, porque amor próprio, ele não ter amor próprio não significa você viver sozinho, né? Pelo contrário, para você contar com o apoio das pessoas ao seu redor, é importante que você participe de uma comunidade. Então, procure comunidades em que você possa interagir com pessoas que têm o mesmo fluxo de pensamento que o seu, né? Então, com a intenção de se valorizar e de aprender e tal. Então, é importante. Terceira coisa é fazer uma lista das coisas que já aconteceram com você, das coisas boas, né? Então, para você se amar, é necessário você reconhecer esse valor que você que está em volta e por isso que momentos de tristeza você não precisa ficar descrevendo, né? Você tem que praticar a gratidão, né? Um valor fundamental para você ter amor próprio é a gratidão. Então, faz uma lista de coisas boas que já aconteceram com você. Pode ser, sabe, coisas pequenas, mas que são significativas para você. Porque são através dessas coisas que você vai passar a ter um senso de gratidão. E esse senso de gratidão é que vai te fazer dar esse passo para a descoberta desse amor próprio. 4. Você entenda que o seu corpo não é como um depósito, né? Então, assim, guardar coisas interessantes no corpo e melhorar a energia pessoal são fatores que vão melhorar o seu amor próprio, a sua capacidade de amor próprio. Então, assim,
procurar fazer exercício, procurar não só exercitar fisicamente, mas trabalhar com boas escolhas do seu corpo, alimentação, exercício e tudo que você puder fazer, tentar evitar de tomar muito remédio industrializado, entendeu? Tentar procurar remédios mais naturais, isso vai ajudar. Outra coisa é quinta dica é você limpar o seu armário, tá? Isso é uma ferramenta assim muito terapêutica. Limpar o armário vai te afetar positivamente, porque você vai se livrar de coisa que você não usa mais, que você não quer mais, e vai dar espaço para entrar coisa nova. Então, limpar o armário é meio que o cérebro meio que associa como uma limpeza da mente também, né? Só que na parte física. Então, procura limpar seu armário. Depois que você limpar seu armário, você pode até estender isso, limpar sua garagem, limpar, sabe? Fazer coisas mais maiores, né? Para que você possa aumentar esse nível de consciência aí. Outra coisa fundamental, sexta dica, pare de se comparar. Sabe? Quando você olha uma mulher bonita na internet, quando você olha um casal legal na internet, não fica pensando, eu queria ser assim, queria ter um relacionamento assim. Nem tudo que está ali na rede de fato aquilo é a realidade, tá? Então assim, foca no que você tem hoje e seja grato por isso e em seguida procure pensar em coisas boas para que você possa abrir o caminho para aquilo que você deseja, entendeu? Então assim, fator fundamental, parar de se comparar tanto fisicamente quanto em relacionamentos e em outras coisas que você vê por aí, tá? Principalmente essas redes sociais aí que a gente tem hoje. Outro fator, o sétimo, é explorar a sua espiritualidade, trabalhar a sua fé, porque a fé é a base do amor próprio. Então, independente do que você acredita, da religião, toma decisões e vai te levar a refletir sobre coisas internas e vai ajudar você a receber novos sentimentos, paixões, aprendizados e emoções também. Tá? Número 8, faça alguma coisa em que você é realmente bom. Mas, Maurício, eu não sei em que eu sou bom. Presta atenção em você. Já é uma forma de se exercitar, né? Prestar atenção em você. Então, eu não sei o que eu sou bom. Então, presta atenção e experimenta. Talvez você não ache que não seja bom em desenhar, mas você nunca desenhou. Entendeu? Ou se desenhou um palitinho, um bonequinho em forma de formato de palito. Quem sabe se você procurar alguma coisa que você já tenha em você, que você sinta que você poderia estar feliz fazendo aquilo. Quem sabe se você não olhar na internet aí, procurar no YouTube, algum outro lugar, você faça 2 ou 3 desenhos e você descubra que você tem uma habilidade. Então, assim, é importante você se conhecer para que você tenha facilidade, né, de descobrir que você tem algo bom em você, o que vai reforçar a sua autoestima e vai melhorar a sua capacidade de encontrar o amor próprio, né, de trabalhar esse amor próprio em você. Nona forma, né, de você alcançar isso é você encontrar um lugar que te faça feliz. Então, encontre um lugar que você se sinta bem, vai lá e senta e relaxa e aprecia esse lugar, você entendeu? E valorize esse lugar, porque esse lugar, se esse lugar te deixar bem, é porque ou você está num momento bom e esse lugar vai marcar você de uma forma que seja o seu refúgio para alguma necessidade,
entendeu? E certamente um lugar feliz vai facilitar você a refletir e se conectar com você, que é exatamente isso que a gente tem que procurar, né? Essa ferramenta. E o último dos 10 é desapegar. As pessoas estão constantemente apegadas às coisas do passado, né? Então, elas tendem a pensar em coisas que viveram, em situações que passaram, e isso, cara, sempre mantém a sua autoestima baixa, porque a gente ficar preso no passado realmente é algo que não vai edificar, sabe? O que passou é uma frase que eu aprendi há pouco tempo e faz parte hoje da minha vida, assim, sabe? O que passou, passou. Eu sempre tive isso, e eu sempre tive aquela coisa das 24 horas, assim. Então, naturalmente, eu sempre fui uma pessoa de que se eu tivesse com alguma coisa hoje, quando eu fosse dormir, no dia seguinte eu levantava bem. Eu já esquecia daquilo, já tinha passado e ok. Mas hoje, isso e aprender desenvolver essa capacidade é muito bom. Assim, eu sempre tive, né, como eu falei, naturalmente, mas hoje eu já me desapego até com mais facilidade, sabe? Se eu estou chateado hoje, daqui a pouquinho eu já não estou tão chateado. E isso faz uma diferença danada, entendeu? Então, assim, esses são os 10 pontos. O Ivan, você chegou no meio do caminho aí, mas eu estava falando sobre. Só para você saber, eu estava falando, falando da última aula, falando das 10 dicas que eu passei para a gente alcançar aí o amor próprio. Então, eu recapitulei essas 10 e agora a gente vai entrar no conteúdo da aula específica de hoje, tá? Bom, na aula de hoje, o objetivo é o que a gente precisa fazer para não sofrer com a falta de amor próprio. Bom, então, sabendo que a falta de amor próprio é uma consequência da falta do autoconhecimento, uma pessoa que tem autoconhecimento tem consciência que carrega muita coisa positiva e negativa e é capaz de lidar com isso. Então, assim, o autoconhecimento ensina a valorizar os potenciais e minimizar as limitações. Então, assim, é um processo fundamental para cultivar o amor próprio. Então, uma pessoa que não se conhece tende a viver no automático, foca apenas no que está errado e esquece que vive coisas boas. E quem está sempre focado nos erros e na limitação anula os acertos e as potencialidades. Então, como é que você vai se amar se você não reconhece isso, né, em você? Então, é justamente nisso que a falta de amor próprio se instala, né? Então, a gente tem que trabalhar para que a gente não deixe isso acontecer, a gente não sofrer com isso. Então, quais são as consequências de falta de amor próprio? Falta de amor próprio interfere em várias áreas, aliás, em todas as áreas, né? Isso porque a maneira com que a gente se relaciona com o mundo é um reflexo da forma com que a gente se relaciona com a gente. Então, se você não é capaz de se amar, em teoria, você não é capaz de amar outra pessoa. Então, quando você aprende a gostar de quem você é, independente dos aspectos que você precisa melhorar, você não precisa da aprovação de ninguém para se sentir merecedor daquilo e para saber o que é melhor para você, entendeu? Então, e por outro lado, se você rejeita isso, rejeita também tudo que chega até você, pessoas, amor, trabalho, dinheiro, felicidade, até o lazer. Então, como consequência, você desenvolve doença emocional, né? Relacionada ao amor próprio, autovalorização e confiança. Quais? Basicamente, depressão, síndrome do pânico, fobia social, transtorno bipolar, enfim, uma série de coisas emocionais. Então, para você ter amor próprio, não tem muito segredo. A gente tem que gostar de quem você é. Você tem que gostar de quem você é. Essa tarefa é simples, mas requer o principal, que é o autoconhecimento. Então, assim, como é que a gente faz? Pensa de uma forma. Como é que a gente começa a gostar de alguém? Então, o primeiro passo é se aproximar dessa pessoa,
deixar de lado os comentários que você ouviu sobre a pessoa, se você já ouviu algum, e aí conhecer a pessoa, conhecer a história, os sentimentos, os pensamentos, identificar o que ela tem de bom e ruim, para depois você criar uma relação de harmonia ou cair fora, né? Ou de desarmonia. Então, assim, mesmo que esse processo deva ser... Esse mesmo processo deve ser seguido para você também. Então, primeiro, mais uma vez falando, reforçando, né? Reconhecer os seus potenciais. Você tem que entender o seguinte, parar para olhar para você e perguntar por que as pessoas te procuram? Para quê? Né? Na verdade, por que não? Para quê? Então, o primeiro passo, para que alguém te procura? Para conversar, para desabafar, para se distrair, para querer um conselho, para sair. Tá? Então, assim, a primeira coisa é você identificar isso em você. Pô, por que será que as pessoas me procuram? Faça essa pergunta para você. Depois, quais são as coisas que você faz de olho fechado? E aí, mais uma vez, está voltando àqueles 10 tópicos que eu falei anteriormente. Descobrir o que você faz de olho fechado vai trazer para você excelência, né? A prática disso, se você faz alguma coisa com extrema habilidade, ou que você pelo menos goste a ponto de você ficar ali um tempo e você trabalhar essa capacidade, isso vai certamente te trazer um benefício de uma sensação de poder, de autoestima vai subir, você vai ficar, pô, caramba, nisso aqui eu sou bom. Eu, por exemplo, sempre tive facilidade de idiomas, desde garoto. Então, assim, toda vez que eu precisava falar um idioma, ou se eu queria aprender alguma coisa, ou tinha alguma coisa para explorar nesse sentido, eu sempre fui muito bem. Então, assim, eu entendo, gosto tenho facilidade, sabe? Eu já aprendi, eu falo bem inglês, falo bem espanhol, tenho noções de francês, tenho noção de japonês, noção de russo. Por quê? Porque isso, para mim, é algo natural. Assim, eu olho, eu escuto e eu consigo reproduzir, consigo entender, e é uma habilidade. Eu não sou um cara profissional disso, né? Não sou um poliglota, mas eu tenho uma facilidade. Se eu explorar isso, essa é uma coisa que eu sei que eu tenho, né? Uma capacidade que eu sei que eu tenho. Então a gente precisa entender, né? Um pouco disso também para ver o que a gente pode fazer de olho fechado, porque isso vai virar uma coisa legal. Assim, no futuro vai ser alguma coisa bem, pode ser uma coisa bem interessante para você. Outra coisa, quais são as suas características positivas? O que é que você tem de bom e que as pessoas, de que você reconhece e que as pessoas reconhecem? Por exemplo, pontualidade, organização, disposição, comprometimento, resiliência, empatia, sabe? O que você tem de bom? O que você vê que você tem de bom e o que você já ouviu das pessoas falarem que você é bom? Outro exemplo, falando de mim, as pessoas sempre falaram que eu sempre fui um cara que tinha uma... Primeiro que duas coisas falaram. Uma que eu sou um bom imitador. Então, eu gosto de imitar as pessoas e tal. Então, também sempre, as pessoas sempre falavam, pô, vai fazer isso, vai lá participar do programa tal e tal, porque era uma coisa que é uma habilidade também. Mas eu também já ouvi coisas de pessoas falando, pô, cara, você chega no lugar, você fala, as pessoas te escutam. Ah, você tem uma capacidade de jogar a tua ideia e tal, e isso é uma característica positiva. Então, é bom a gente saber disso para a gente poder explorar, porque isso vai gerar confiança, que vai gerar autoestima, que vai gerar o amor próprio. Então, isso é legal. Outro ponto, aceitar suas limitações. Quais são as suas maiores limitações? O que você tem de limitação? Exemplo, procrastinação, pessimismo, falta de comprometimento, insegurança, apatia, egoísmo, instabilidade emocional. Então,
qualquer que seja essa sua limitação, entender que você tem, né? Não esconder e identificar, porque a hora que você chegar numa situação onde você sabe que vai acontecer aquilo, você já está armado e já é capaz de identificar e contragolpear, caso aconteça, isso chegue, né, de forma intensa para você. Então, perceber quais são as suas limitações e identificar a melhor forma de lidar com elas, garantindo que elas gerem menos impacto, é uma coisa que certamente vai te deixar muito mais leve, né? Porque a gente tem que saber que ninguém é perfeito. Então, não adianta você se cobrar muito e se preocupar tanto com o que as pessoas pensam a seu respeito, porque, tipo, isso também era uma coisa que eu tinha. Eu me preocupava muito com o que os outros pensavam. Eu ainda me preocupo, mas eu me preocupava muito mais a ponto de não fazer mesmo as coisas, entendeu? Então, é importante você entender essa limitação e trabalhar para que você consiga dar um passo à frente, né, sobre isso. E uma coisa legal, lembrar das conquistas, né? Mais uma vez, retomando aqueles 10 pontos lá atrás. Lembrar das suas conquistas é uma outra característica que é importante para você. Então, tem que lembrar do que você faz na vida, as coisas boas que você fez. Certamente você já ajudou a atravessar uma velhinha na rua. Poxa, isso é legal, isso é bonito. Isso, né, se você fez isso de forma altruísta, ótimo. É uma coisa legal. Assim como qualquer outra conquista que você tenha conseguido, eu já, por exemplo, já disse algumas vezes aqui que já fui campeão técnico de um time feminino de futebol. Isso foi um orgulho para mim, assim. Eu não imaginava, eu sempre achei que eu tenho uma capacidade de liderança, eu acho que ser técnico é uma coisa legal, porque você tem essa coisa de você ter a liderança, mas o fato de você não executar, te dar o rumo, faz com que você tenha você fique bem, você se torne uma referência, né? Então, é algo que está sempre dentro de mim, essas questões. Então eu sei das minhas conquistas, eu já tive coisas que eu fiz, e até hoje mesmo, uma conquista recente que eu tive foi de conseguir criar uma rotina e seguir essa rotina matinal. Então, estou muito feliz que eu estou desde agosto fazendo uma rotina, criei uma rotina matinal e estou seguindo ela desde agosto. Então, assim, estou bem, me sinto bem. Quando não faço, se acontece alguma coisa, eu não faço essa rotina por inteiro, eu não me sinto tão pleno, mas eu, sabe? Então, assim, é importante você criar uma coisa e você, poxa, quando você conquistar isso, você ir lá e valorizar isso, sabe? E outra coisa que é ligada a isso é você comemorar as suas vitórias, né? Lembrar das suas conquistas e comemorar a sua vitória. Sabe, cara, assim, todo mundo fala isso. Eu também, quando eu passei a fazer isso, percebi o quanto que isso traz valor. Cara, comemora as suas vitórias, seja qual for. Nem que você compre um pacote de negresco e sente no sofá e coma com o prazer de que você ganhou aquela coisa, já basta. Entendeu? O importante é você ter a sensação de que você, caramba, enquanto você estiver comendo aquele seu negresco, você comeu o negresco, eu falei do negresco que eu gosto, mas pode ser qualquer outro biscoito. Mas quando você estiver comendo o negresco, você falar, pô, cara, caramba, consegui, hoje eu venci, hoje tudo que eu coloquei no papel eu fiz, e tudo que chegou para mim eu consegui trabalhar e consegui resolver. Então, pô, foi uma vitória. Então, sabe, tem que enaltecer isso. E são essas pequenas vitórias, essas pequenas celebrações que vão trazer esse benefício mais para frente. Então, é isso, tá? Sobre essa questão do que fazer para não sofrer com a falta de amor próprio, são esses pontos. Agora, o que a falta de amor próprio pode causar, né? Então, a falta de amor próprio pode causar consequências que vão muito além da baixa autoestima, né? Aumento da ansiedade, depressão,
problema relacionado a que podem surgir à medida que os cuidados pessoais vão sendo deixados de lado, né? Então, se valorizar é importante, né? Não pode deixar isso ficar, sabe, em queda. É olhar no espelho e falar, pô, preciso de uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Não é virar uma Barbie nem um Ken, né? Principalmente no lado físico, assim, falar, vou botar beiço, vou botar não sei o quê, vou mudar aqui, vou transformar, eu quero. Não falando disso, estou falando de coisas simples e sempre para você poder dar esses passos para você manter essa coisa do amor próprio ativo e, e não se deixar bater. Então, o que, que é amor próprio? O que, que é? É algo fundamental para qualquer pessoa, né? Afinal, se a gente, através dele, é possível se a gente ficar bem com a gente e, por tabela, ficar bem com as pessoas, ficar de bem com as pessoas que estão em volta. De fato, o amor próprio não tem nada a ver com egoísmo, narcisismo ou altruísmo. O amor próprio é um encontro e uma conexão em que você permite viver a sua melhor versão, tá? Então, acontece que nem sempre o amor próprio é exercitado por cada um. À medida que a gente se deixa de lado, a busca pelo amor próprio pode ser que surjam alguns problemas na esfera física ou psíquica, né? Então, a gente precisa identificar isso para não ter problema. Então, quais são os sinais que a gente identifica de falta de amor próprio? Então, hoje em dia, como está tudo muito corrido, né, as coisas atribuladas, as rotinas atribuladas e tal, é difícil prestar atenção nos sinais que o corpo da gente dá, mas tem gente que consegue identificar. Então, a gente vai tentar falar um pouco sobre isso agora. Então, primeiro passo, a gente precisa ver se a gente tem uma relação difícil com as pessoas que estão próximas a gente. Por quê? As pessoas que estão próximas a gente, elas têm a gente, em teoria, né, está sempre com a guarda baixa, está mais tá mais assim, não está preocupado com a análise da pessoa, né? Então você fica, em teoria, você fica mais menos na defensiva, né? Então, alguns sinais dessa dificuldade de relacionamento, principalmente com os pais, é algo que pode identificar uma falta de amor próprio. Tá? Amar pai e mãe é algo libertador e exerce um papel assim muito importante na nossa vida. Mas ele não pode ser confundido com apego. O amor e apego são coisas diferentes. A relação entre os pais, ela é específica para cada período da nossa vida, né? A gente tem o período infantil, né, criança, período de adolescente. Todo mundo que está aqui e as pessoas que vão ouvir isso sabem que existem, né, situações diferentes para cada período da nossa vida, né? Quando a gente é criança, quando a gente é adolescente e quando a gente é adulto. Então, é importante a gente identificar a diferença de amor e apego. Então, as causas disso, cara, são complexas, tá? Cada caso é um caso. Você pode ter uma relação pessoal muito boa, mas pode ter algo que seja diferente do normal ou algo que seja incomum e isso pode gerar uma coisa que em consequência, vai te trazer essa falta de amor próprio, tá? Mas existem causas mais específicas para isso, principalmente na relação entre mães e filhos. Então, quando o bebê está na formação ainda, ele já sofre muito com o comportamento, a influência do comportamento materno, né? Então, assim, se algum motivo o bebê interpretar um abandono, uma falta de cuidado, pode ser que ele já nasça e cresça já com essa falta de amor próprio, tá? Então, assim, isso é cientificamente comprovado. Isso pode acontecer em casos de gravidez não planejada, tentativa de aborto, sofrimento fetal, desde que a mãe fique falando que o filho queria que fosse o filho de outro sexo,
depressão materna, entendeu? Morte da mãe, abandono materno, maus tratos, enfim, uma série de coisas que isso pode gerar essa, essa disruptura, né? Essa ruptura dessa relação, e isso pode trazer consequências assim muito grandes para o futuro dessa pessoa, né? E aí eu queria falar mais sobre isso, mas essa semana, recentemente, eu quero levantar uma questão aqui que rolou na mídia, e aí eu pensei nisso na hora e eu queria trabalhar mais sobre isso. Recentemente, a gente teve um caso não sei se vocês sabem, mas teve a Anitta, há um tempo atrás, teve uma bailarina de gordinha, bem gordinha. E ela dançou com a Anitta durante muito tempo, agora ela já não é mais a bailarina dela, mas hoje ela defende uma bandeira que as pessoas precisam valorizar mais, aceitar mais as gordinhas e tal, a questão da gordofobia e tudo mais. E recentemente, não, há um tempo atrás, alguém citou ela numa conversa, e a pessoa falou que, na verdade, não citou ela, citou, a pessoa falou, é uma nutricionista que estava falando que a obesidade é uma doença e que realmente, de fato, a Organização Mundial de Saúde já, né, disse que é uma doença que mata mais gente do que várias doenças aí, guerras, enfim. E aí essa menina colocou a nutricionista na justiça, alegando gordofobia e blá, 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 blá. Então, esse assunto, isso foi há um tempo atrás, esse assunto voltou recentemente porque a gordinha, a bailarina, perdeu a causa na justiça e a nutricionista ganhou. E ela ganhou com toda a razão de ter ganho, porque ela não citou a pessoa, ela falou sobre a obesidade, né, que realmente é uma doença e todo mundo sabe disso. E, enfim, e a menina levantou essa bandeira, essa ex-bailarina, Thaís, é o nome dela, e ela levantou essa bandeira e ficou. E aí veio o resultado agora e ela perdeu e tal. E aí, falando sobre a questão da Thaís, que é essa bailarina, eu queria entrar num questionamento, numa indagação, que é até que ponto o amor próprio ele se confunde com as questões sociais, né? Então, falando no caso da Thaís, da bailarina, ela, ela tem uma autoestima muito boa, né? Pô, é uma bailarina de 140 quilos que exibe o corpo dela e faz o trabalho dela muito bem. Ela é uma boa dançarina, mas ela exibe o corpo dela sem nenhum problema com isso. Ela se ama e tudo bem por isso. E aí, ponto para ela, né? O amor próprio dela, a autoestima dela são elevados e ótimo, tudo bem. Mas a gente levantar uma bandeira de um assunto que é um assunto mundial, né, global, por questões pessoais, talvez seja um pouco mais além do que o amor próprio, né? Então, assim, a gente precisa entender, só um minuto que beber água aqui, só um minuto. A gente precisa entender que amor próprio é importante, mas o excesso dele também pode causar problema para a gente, né? A gente pode entrar nos ismos aí que eu tinha falado anteriormente. No egoísmo, no narcisismo. Então, são coisas que a gente está sujeito a acontecer com a gente se a gente não tiver uma dose
se a gente não souber dosar isso na gente, né? Então, assim, o que eu estou querendo dizer, a gente está falando dos extremos, né? Pessoas que não têm, tá com autoestima baixa e precisam trabalhar isso, que é a maioria, né, da galera, mas também existem pessoas do outro lado, que são aquelas que têm uma autoestima elevadíssima a ponto de se tornarem, sabe, narcisistas e egoístas, enfim. Então, a gente precisa... eu quis dar o exemplo da Thaís justamente para a gente entender que existem os extremos, né? Para tudo existe o extremo, e aí a gente pode falar de extremos aqui, pode falar das leis, né? Das leis universais, de uma das leis universais, mas, de qualquer forma, a gente precisa entender que a gente precisa estar no caminho do meio, né? A gente tem que... A gente não pode ser muito supervalorizar uma coisa nem deixar de valorizar. A gente tem que estar no meio termo. Então, o que é o meio termo? É andar dentro dessas questões aí, fazer o possível para você estar em equilíbrio, né? De você olhar para você de uma forma carinhosa, sabe? De você falar, pô, caramba, eu não estou me sentindo bem, acho que eu preciso dar uma melhorada. Ou então falar, não, tudo bem assim, mas eu vou de qualquer forma, eu vou trabalhar para que eu não fique nem muito lá, nem muito cá. Eu digo da questão física, né? E aí também da parte mental. Caramba, será que não é difícil, sabe? A gente olhar para a vida da gente, botar num papel, colocar os pilares da nossa vida, trabalho, saúde, família, enfim, e ver o que a gente tem, como é que está a nossa vida hoje, como é que está a tua vida hoje. Você está pleno? Você se sente feliz por completo em todos os aspectos da sua vida? Eu sugiro dizer que nem todo mundo está assim. Sabe? Tem alguma coisa sempre que ou é família, ou é carreira, ou é relacionamento, enfim. E por que não a gente trabalhar isso? Por que a gente não ficar... Hoje a gente está com uma cultura muito de, da mediocridade, né? Porque medíocre vem da média. E aí muita gente fala, você não pode ser medíocre e tal, você não pode ficar na média, você tem que estar acima da média, ou, né, para você arrebentar e ser o... Eu acho, assim, eu particularmente acho que a gente tem que estar acima da média, sim, mas eu acho que não necessariamente é algo que tem que ser mantido, porque às vezes estar acima da média é você sacrificar alguma coisa, né? Então, ou pelo menos abdicar de alguma coisa, ou por um tempo. Então, assim, dá para a gente ser, dá para a gente estar na média, na nossa média, na média que convém para a gente, na média boa, e não ser medíocre no sentido de estar na média, mas também não ser, sabe, se você conseguir chegar lá de forma natural e tranquila, se tornar um Elon Musk, ótimo, bom para você. Mas também você ficar, morar debaixo de um viaduto porque você se despreparou completamente, né? Então não vale a pena. Então nenhum nem outro, sabe? A gente tem que estar sempre... Eu acredito que nossa vida não, apesar de saber que a nossa vida hoje é robótica, a gente mas a gente está andando fora desse eixo, né? De quem está aqui, quem está ouvindo isso, certamente está querendo andar fora desse eixo. Mas é importante a gente entender de que essa vida robótica existe e que a gente até pouco tempo estava nela aí. E a gente está vivendo um pouco dela, né? Ainda. E a gente também não está tão pleno assim, a gente está buscando a plenitude. Então é importante que a gente faça esse exercício de sentar e sei lá, escrever, e principalmente escrever, que é um exercício maravilhoso, mas, sabe, colocar mesmo para fora quem você é e se identificar, porque isso vai trazer muita diferença, isso vai com certeza elevar sua vibração
e vai fazer você conseguir resultados, né? Pode não ser um resultado que você sonha em ter, né? De uma hora para outra, mas pode ser, certamente será um resultado de você caminhar a grandes passos para frente de forma saudável e fazendo tudo dentro do seu tempo, que é o mais importante, é respeitar o seu tempo, respeitar as suas escolhas, porque isso é uma característica de amor próprio, né? De autoestima e de amor próprio. E aí, falando sobre isso, eu já queria apresentar para vocês um programa que a gente está desenvolvendo, né? Que é uma mentoria. Essa mentoria, ela é uma mentoria que tem... eu digo, hoje eu estou dizendo que diria que é um pacote terapêutico. É um pacote terapêutico que tem 5 encontros, né? Esses 5 encontros são divididos, né? Os encontros vão ser divididos para algumas ferramentas, alguns encontros específicos para ferramentas, mas o primeiro a gente vai fazer uma conversa e aí nos outros a gente vai aplicar essas ferramentas e a gente vai passar depois quais são as ferramentas, o que a gente vai fazer com elas, mas a gente está na busca de montar, de trabalhar. Na verdade, eu já estou trabalhando desenvolvendo esse pacote para poder mostrar para vocês e a gente está, talvez não, certamente em breve a gente vai apresentar isso para vocês. Eu trabalho com algumas ferramentas já utilizadas para essa questão de melhoria da performance, melhoria da sua autoestima, do seu amor próprio, né? E essas ferramentas são muito lindas, assim, vão te ajudar realmente a você se entender, né? E ver quem você é, como é a sua característica, né, aqui, né, nesse rolê que a gente está tendo e em seguida outras ferramentas que a gente vai trabalhar é como você vai poder desenvolver isso, se liberando, se desenvolvendo, se conhecendo. Então, essas ferramentas são muito importantes para que a gente consiga dar esses passos também. A gente vai mostrar isso em breve, essas questões essas ferramentas, na próxima aula a gente pode falar um pouco mais sobre elas e explicar o que elas são e como elas o que de fato qual vai ser a eficiência dessas ferramentas para vocês. Mas é importante que vocês saibam que esse pacote terapêutico é o primeiro passo para que vocês consigam, de fato, para que abra um caminho diferente do que você está vivendo hoje, né? E você perceber que você vai ver que você nessas ferramentas você vai entender como você é e vai entender também o que está acontecendo em volta de você, né? As coisas que acontecem em volta, as suas escolhas, todas essas questões que você está vivendo hoje são coisas relacionadas à tua experiência. Você quer falar, Vanessa? Não, não. Ah, tá. Eu não da aula. Você escreveu alguma coisa aí? Ah, beleza. Se quiser falar, tá à vontade, tá? Fica à vontade aí. E aí é isso, assim, basicamente a gente vai trabalhar essas ferramentas com vocês, cada uma ferramenta vai mostrar uma característica e no final certamente você vai sair uma outra pessoa, porque ao conhecer essas técnicas, essas ferramentas, vocês vão perceber que cada, que cada um de nós tem um caminho, tem um objetivo e tem um valor, né? E você vai perceber que você
vai entrar num caminho que é um caminho que vai te trazer muitos benefícios. Então, voltando a falar um pouco sobre essa questão do amor próprio, na verdade, vou falar agora para finalizar o que é o último tchan dessa aula e a gente depois na próxima aula vai entrar com mais detalhes. Então, assim, só para finalizar, quando falta amor próprio na gente, também falta confiança sobre quem você é. Por isso que a autoestima não é... Quando a autoestima não está elevada, é comum você duvidar do outro, né? Então, isso evidencia como ter amor próprio no relacionamento é essencial para a vida a dois, né? Afinal, a troca genuína de um casal só acontece quando há confiança mútua entre eles. Então, uma outra coisa que é difícil de você... Quando você não trabalha isso, isso pode dificultar muito. Mais uma vez, voltando àqueles 10 tópicos lá no começo da aula, é você se comparar excessivamente. Então, assim, não se compare excessivamente, sabe? Você hoje pode não ser a Anitta, hoje você pode não ser o Harry Styles, não sei se é Harry ou Harry Styles, alguma coisa assim, mas, cara, você é bonito do jeito que você é, sabe? Você tem valor do jeito que você é, do jeito que você está. É claro que nós somos uma pedra bruta, a gente precisa lapidar para a gente conseguir explorar, melhorar cada vez mais as nossas qualidades, né? Mas o fato de você estar no momento como uma pedra bruta não significa que você é menor ou pior do que alguém. Então, deixa de se comparar. Essa é uma atitude importante para você não se perder, né, nisso. E aí dizer que a falta de amor próprio muitas vezes ela se manifesta quando você busca excessivamente ser igual ao outro. Então, é claro que quando você não se abre, não se sabe exatamente como se faz parte do seu ser ainda, você busca no outro uma forma de se preencher. Então, nesse sentido, a falta de amor próprio pode ser bastante perigosa, porque você deixa de ser quem está, estando nesse estado vulnerável, né, para você não manifestar a sua essência. Então, um outro sinal de falta de amor próprio é querer agradar todo mundo, querer agradar a todos, sabe? Então, assim, vamos deixar de querer agradar todo mundo, até porque tem até uma frase, né, famosa que nunca se agrada em gregos e troianos, né? Tem um lance desse de gregos e troianos que eu não me lembro exatamente agora, mas a gente não vai agradar todo mundo, sabe? Do jeito que você é nesse momento, você agrada muita gente, mas tem sempre uma ou duas ou três ou algumas pessoas que não vão gostar de você, sabe? Não vão gostar do seu jeito, se você sorri, se você é sério, se você é bonito, se você é magro, gordo. Algumas pessoas não vão gostar de você do jeito que você é. E tudo bem, né? O importante é você saber que você não precisa agradar todo mundo, né? Ser flexível é uma coisa que não vai agradar todo mundo, entendeu? Mas você precisa saber que você tem que estar sabendo que você não vai agradar todo mundo, já é um grande passo para você não se preocupar com certas coisas, entendeu? E é isso. Eu acho que só falando agora só para dar um arremate, a falta de amor próprio ela pode causar dissolução de relacionamento, transtornos da mente, né? Perda de oportunidades. Você pode, sabe, deixar de conseguir um trabalho legal, fazer boas amizades, ter relacionamentos legais, viajar e aprender e ensinar coisas também, porque nem tudo que você sabe, o que você sabe hoje, pode ser que alguém não saiba. E aí você viajando,
e conhecendo os lugares e as pessoas, você pode trocar essa experiência, entendeu? Então, perder a oportunidade, transtorno da mente é você, sabe, adquirir síndrome do pânico, depressão, síndrome de burnout. Então, assim, isso tudo, a falta de amor próprio pode te causar. E aí, eu queria deixar uma pergunta e só vou falar um pouquinho, assim, bem rapidinho dela. Uma pergunta é o seguinte: é normal você não sentir amor por alguém, por ninguém? É normal você não sentir amor por ninguém? Essa é a minha pergunta. Vou dar essa resposta na próxima aula. E se vocês depois quiserem, né, saber mais, a gente vai falar sobre isso com mais detalhes na próxima aula. Mas fica o gancho aí para essa próxima aula. A gente vai, na próxima aula, responder essa pergunta e falar um pouco mais sobre a questão de como aprender a se amar e se valorizar. Tá? Então, coisas que você precisa desenvolver para melhorar sua capacidade aí, como você descobrir que você se ama, como esquecer alguém que não te dá valor, enfim, uma série de coisas que a gente vai ver na próxima aula. E é isso, tá bom? A gente está... Bom, vou finalizar aqui, já tem um pouco mais de uma hora de aula. Eu queria agradecer vocês aí por terem escutado. Foi bem legal. A gente hoje pegou alguns aspectos a mais do amor próprio e a gente vai na próxima aula falar mais sobre isso, tá bom? Fiquem bem, um beijo para vocês e boa noite.